Fala galera, e aí, tudo beleza? Suave, sossegado? Eu estou bem, estou caminhando, né? Então vamos lá para mais um assuntinho de história, para mais um tema histórico, para mais uma coisa massa de história, que no caso nós vamos falar sobre a situação do liberto escravizado depois da abolição. Qual foi a situação que o negro se deparou no pós-abolição? Bom, a luta pela abolição, bicho, assumiu proporções gigantescas em todo o país. Era como de se esperar, a Lei Áurea, quando foi declarada extinta a escravidão no Brasil, lá no 13 de maio de 1888, foi comemorada com festas, missas campais, comícios, que reuniam multidões, cara. Mas passou-se os dias de festas e comemorações e ficaram claras as falácias, as ambiguidades dessa medida. Se ela significou um ponto final da escravidão, não priorizou uma política social de inclusão desses grupos, os quais tinham poucas chances de competir com igualdade de condições com os demais trabalhadores, sobretudo brancos, sejam eles brasileiros ou imigrantes. Ou seja, libertaram e depois disseram, olha, se vira, vocês ganharam a liberdade, agora se vira, fazem o que vocês quiserem, agora que nós não vamos ajudar em nada. Os libertos agora procuravam se firmar socialmente como pessoas livres. Nos sítios, negociavam com os donos das terras, que eram seus antigos senhores, sua permanência nas fazendas em troca de um saláriozinho mínimo. Do direito de ter a sua própria roça, pelo menos, e ter pelo menos um tratamento digno. Nestas áreas, eles se misturavam até com a população mais pobre, situação que não era novidade naquele momento. O que era novidade mesmo foi o nomadismo que eles estavam experimentando. A população começou a experimentar o nomadismo, a ideia de liberdade em si, que agora evitavam se estabelecer em endereço fixo. Este movimento formado também por caipiras, sertanejos e caboclos habituavam-se a desenvolver roças volantes, a deslocar-se quando queriam, atuando como vaqueiros, tangedores de boi com aqueles berrantes, domadores de cavalo, jornaleiros nas planícies do sul do país ou na pecuária nordestina. Trabalhadores negros se misturavam com a população camponesa, aderindo um modo de vida caipira e caboclo lá de São Paulo. Tomaram parte então na produção agrícola das fazendas de Minas Gerais, assim como atuaram na economia açucareira e na cultura do algodão aqui no Nordeste. Evitavam a vida sedentária e viviam com aquilo que era necessário, o fundamental, né? Necessário, somente o necessário. Porém, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, alguns conseguiam se empregar nas fábricas que estavam surgindo. Outros, porém, continuavam desempregados, pois a maioria dos empregos estáveis era dada apenas para os imigrantes europeus, preferidos pelos empresários. Por quê? Porque naquela época eles preferiam a cor e a origem dos caras. Olha, o cara é branco, eita, o cara ainda é espanhol, eita, o cara ainda é italiano, alemão, olha só, o cara é fino, vem lá da Europa, nossa. Não, aquele negro ali não, aquele ali era escravo, então deixa ele pra lá. Então eles preferiam isso, velho. Eles olhavam para isso, era racismo puro. Outros ainda viviam de fazer bico, outros negros que depois da escravidão ainda viviam fazendo bicos em troca de pouco dinheiro. Suas vidas e condições de trabalho continuavam extremamente precárias. Faltava-lhes tudo, bicho. Faltava-lhes todo tipo de proteção legal, trabalhista, social. A impressão era de que seria preciso apagar o passado negro do país. Conforme teria dito até o mesmo o Rio Branco, que era o ministro das Relações Exteriores do Brasil, num duplo ato falho. Ele falou isso, que era para apagar o passado negro do país. Nos primeiros anos da República pairava um ar de medo de novas escravizações ou da vigência de políticas raciais no país. Segundo a visão da época, a explicação para a falta de sucesso profissional e social dos negros, né, porque eles não tinham profissionalidade, eles eram pobres e tal, tanto dos negros também quanto dos mestiços, daria essa explicação por meio da biologia, ou melhor, na raça, e não numa história progressa ou no passado imediato. Henrique Roxo,
que era médico do Hospício Nacional, em um pronunciamento no segundo Congresso Médico Latino-Americano em 1904, assegurava que os negros e pardos deveriam ser considerados como tipos que não evoluíram. Ficaram retardatários. Segundo ele, cada povo carregava uma tara hereditária, e no caso desses grupos, essa tara era pesadíssima, levando eles à vaidade, ao álcool e a demais distúrbios sociais e mentais. O médico não deixava de incluir argumentos sociais, culpando a transição bruscada. A transição bruscada que ele fala é acabar com a escravidão de repente, assim como o crescimento desorganizado das cidades. Ele botava a culpa nisso, é claro, não nos governantes, mas botava a culpa nos negros. O Brasil foi o único país latino-americano a participar do primeiro Congresso Internacional das Raças em julho de 1911 e enviou para Londres o então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que foi queimado, João Batista de Lacerda. Por lá, o cientista apresentou o artigo intitulado Sur les métis brasilis, que significa em mestiços no Brasil, com conclusões gritantes, bicho. Se liga, é lógico supor que na entrada do novo século os mestiços terão desaparecido no Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós. O texto apostava, a partir de argumento biológico e sociais, num futuro branco e pacífico, com os negros e mestiços desaparecendo para dar lugar a uma civilização ordenada, a uma civilização crescentemente branqueada. Porém, a tese do cientista seria recebida de maneira pessimista no país, mas não pelos motivos que você pode imaginar. Ao contrário, julgava-se que um século era tempo demais para então o Brasil se tornar definitivamente um país de gente branca. Um outro acontecimento muito doido, muito maluco, bicho, foi o antropólogo Roquette Pinto, isso mesmo, o nome dele, Roquette Pinto, presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, ocorrido em 1929, previa um país cada vez mais branco. Em 2012, ele previu que teríamos uma população composta de 80% de brancos e 20% de mestiços, nenhum negro e nenhum índio. Esses argumentos e pesquisas fez com que o debate pós-abolição fosse deslocado da questão jurídica do acesso à cidadania e à igualdade para argumentos retirados da biologia, ou seja, da eugenia, que era uma pseudociência, uma falsa ciência. A ciência naturalizava a história e transformava hierarquias sociais em dados imutáveis, ou seja, que não mudam. Os libertos conviviam, pois com o preconceito do passado escravocrata, somado ao preconceito da raça. Após a abolição, populações de origem africana foram marcadas por um racismo silencioso, mas muito eficaz, expresso por uma leitura hierarquizada e criteriosa das cores. Imagens como o ócio, a preguiça, se associavam rapidamente aos negros e mestiços, definidos como desorganizados socialmente e moralmente perdidos. A igualdade e a cidadania eram ganhos das elites brancas e com acesso ao voto, sendo que as populações que conheceram a escravidão deveriam se limitar a celebrar pelo menos a liberdade que possuíam do ir e vir. Bom exemplo seria o apego imediato a posses de certos objetos que eram proibidos durante a escravidão. Era um símbolo, né, da escravidão, símbolo da falta de liberdade. Conta um viajante, Luiz Albert Graffet, não sei falar francês, que logo após a abolição, negros e negras de posses de pequenas economias dirigiam-se às lojas de calçados. O calçado era algo que representava falta de liberdade. A escravidão. Só os escravos não poderiam usar sapatos. E o objeto que antes era proibido do escravo usar, agora era algo muito buscado pelos ex-escravos, por aquela galera que foi libertada. Era um símbolo da liberdade agora usar sapato. O resultado imediato se revelou decepcionante. Por quê, professor? Os pés que outrora eram descalços, acostumados com contato direto com o chão, não aguentaram o uso de tanta modernidade. Por isso, testemunhas da época relatam ter observado nas ruas das cidades ou no campo negros carregando seus pares de sapato, não nos pés,
mas apoiados nos ombros como bolsas de tiracolo ou até mesmo como um troféu, mostrando eu sou livre, eu posso ter sapato, mas não aguentava usar eles nos seus pés, pois tanta modernidade eles não suportavam. Preferiam seus pés descalços, encalejados ao contato direto com o chão. Liberdade, de toda forma, significava o arbítrio de poder comprar e usar o que quisesse, e de ter um nome, de ter uma identidade, de dizer eu sou fulano e não sou propriedade de ninguém. Em uma das palestras ministradas pelo Rui Barbosa, ele perguntava: quem afinal seria o povo brasileiro? Aquele caboclo agachado e cujo voto era trocado por uma bebida no bar ou um rolo de fumo? Ou aquele senhor de elite que lia em francês, fumava cigarros e ia aos teatros de óperas italianas? Quem seria o brasileiro? O caboclo ou o senhor da elite? Perguntas assim ocuparam os debates públicos que antecederam o fim da Primeira República, lá em 1930, e representavam o outro lado dos projetos de modernização do país. Aí estava o Brasil de pau a pique, na versão mineira, das Cafaunas, da Chapada Diamantina, do Mocambo aqui no Nordeste, ou das Palhoças dos Ribeirinhos. Eram nesses locais que se praticava uma sociedade cabocla, caracterizada pelos ritos de respeito, mas também pela violência. Cultuava-se uma religiosidade popular que mesclava em doses generosas um catolicismo rústico com práticas retiradas de diversas tradições nacionais e também estrangeiras, onde o sagrado se misturava com os feitiços, com quebrantos e preces. Aí estava o lado oposto de um mesmo país, o oposto do mesmo. Além, meu irmão, dessa galera lutar por emprego, por moradia, por salário, os libertos tinham de enfrentar o racismo e a violência policial, que os impediam de circular livremente pelas ruas ou de praticar suas religiões. Nesse contexto surgiu então a imprensa negra. Nem mesmo antes ou depois da abolição, a comunidade negra nunca deixou de lutar por seus direitos, criando seus próprios jornais, a chamada imprensa negra. Segundo o historiador Flávio Gomes, os primeiros periódicos editados por negros são do final do século XIX, por exemplo, o 13 de Maio, em 1888, a Pátria, em 1889, o Exemplo, em 1892, e esses e outros jornais circulavam ali em Porto Alegre. Depois vieram outros jornais, como o Baluarte, em 1903, a Pérola, em 1911, o Manelique, em 1915, o Alfinete, em 1918, o Cosmos, em 1922 e o Clarim da Alvorada, em 1924. Nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante desses jornais era a denúncia do racismo, a falta de oportunidades e da violência contra a população negra brasileira. Esses jornais publicavam também matérias sugerindo comportamentos à população negra, estimulando sua autoestima e valorizando suas formas de associação e práticas políticas e participações políticas também. Além disso, homenageavam personalidades negras, por exemplo, Luiz Gama, o José do Patrocínio, elevando essas pessoas a estatutos de heróis e também divulgando os bailes e salões onde se permitia a entrada de negros. Os negros se encontravam em salões alugados para bailes, onde exibiam suas danças, a elegância, os gestos, os modos que convinham aos homens e mulheres de cor, na linguagem da época, no caso. Esses espaços de lazer atraíam a unânime comunidade negra. Eram comuns clubes brasileiros barrarem a entrada de negros, o que levou militantes a propor a criação de espaços de lazer reservados somente aos negros, justamente por causa dessa exclusão que havia na sociedade brasileira. Enfim, pessoal, vocês observaram que depois da abolição não houve nenhum tipo de assistência a esse povo. Eles ficaram jogados. E aí surgiram vários problemas. Vários problemas como, por exemplo, a pobreza. A pobreza no Brasil cresceu pra caramba, justamente porque eles eram vistos não como gente. Vocês observaram que o debate público era levado à biologia, era levado à ciência, dizendo que esse povo ia desaparecer no Brasil, dizendo que os negros iam desaparecer.
Então veja só o descaso que o governo colocou no peso, nas costas dos negros depois da abolição. Não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a trabalho, não tiveram acesso à moradia, foram jogados na sociedade brasileira como se tivesse dado nada mais do que a obrigação da liberdade para eles. Vocês estão libertos, vocês querem mais o quê? Eles queriam educação. Eles queriam ter um mínimo de assistência do governo, eles queriam entrar, fazer parte da sociedade brasileira, eles queriam educação, eles queriam escola, eles queriam aprender, eles queriam trabalhar, eles queriam fazer parte da sociedade brasileira. Mas o que nós fizemos? O que o Brasil fez com esse povo? Simplesmente excluíram, simplesmente renegaram o direito de ser cidadão, simplesmente deixaram de lado esse povo. Hoje o Brasil enfrenta grandes problemas por causa da escravidão, mas não só por causa da escravidão, por causa da incapacidade de lidar com os problemas que ela causou. Os governantes da Primeira República negaram a cidadania a esse povo. É um problema difícil? É. É um problema que temos que lidar hoje? É. Mas que surgiu há muito tempo, que não foi cuidado. Quando a ferida não é cuidada, meu querido, ela começa a infeccionar. Ela nunca é sarada. E até hoje nós sofremos com racismos, até hoje nós sofremos com discriminações, até hoje nós sofremos com as consequências dos maus tratos que foram oferecidos à população liberta depois da escravidão. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, dê o seu like, compartilha, faz o que vocês quiserem, tá bom? E fiquem bem, tá? Estudem, leiam, façam parte aí, faz com que a leitura faça parte da tua vida, bicho. Pra tu aprender mais, pra gente ser cidadão, bicho, pra gente aprender mais e a gente ser melhor, tá? Ler mais pra ser mais, beleza? Então até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostou, então, até a próxima. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre a cultura afro-brasileira no pós-abolição. Beleza? Tranquilo? Suave? Então, até mais. Valeu! Falou!